People every year at the Oscars just have black categories like Best Black Friend. That's right. Fala galera, tudo bom? Bom, comecei o vídeo já, né, com uma parte do discurso do Chris Rock no Oscar de 2016. Pra quem não lembra, o Oscar de 2016 foi bastante polêmico, né? Foi o ano do Oscar, o Oscar o Oscar branco, o Spike Lee, mas alguns outros atores negros puxaram o movimento de boicote ao Oscar por conta da falta de representatividade. Esse pedacinho do trecho do discurso do Chris é muito bom e eu quis colocar porque ele faz uma piada justamente sobre o tema que eu vou tratar hoje no canal, que é sobre a amizade, né? Não amizade, mas o papel das pessoas negras como amigas de protagonistas brancos, o famoso token, né? Que é uma parte que eu vou explicar pra vocês o que significa. E é justamente sobre isso, né? Que ele brinca e fala, quer premiar negros? Vamos criar uma categoria, que é a categoria Melhor Amigo de Branco. E justamente quando essas pessoas, elas acabam como uma escada mesmo, um satélite, né? Para esse personagem principal branco, que não vai ter identidade nenhuma, ele não tem história, ele só serve pra dar conselhos e tirar esse personagem branco de enrascadas. Eu vou dar alguns exemplos também pra facilitar o exercício de pensar aí nessas narrativas hiper problemáticas, né? Que você você mata esse personagem negro e aí no final ele só vai servir como um token pra dizer que a sua série, o seu filme trabalha diversidade. Mas para entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, a gente vai precisar entender o que significa essa palavra token. E não, eu não tô falando do personagem Token do South Park. Inclusive, para mim, é uma boa sacada do que significa token, já que o personagem é um personagem negro e ele carrega um Tzinho na camiseta e ele se chama Token. Gente, um token black é uma pessoa negra que é colocada numa multidão de personagens brancos e ela é introduzida necessariamente só para trazer um tom de diversidade racial para a história, né? No caso aqui, como a gente tá falando de narrativas de seriados e série, no caso é a história. Mas existe token na vida real, mas a questão não quero trabalhar isso no vídeo. Gente, um token de minoria, ele vai ser introduzido na história necessariamente só para atender desejos de... quero dar um tom de que minha série é democrática, então... olha só, tem um personagem negro, demandas étnicas também, então às vezes até quando a própria comunidade negra pede por um personagem negro e aí ele é mal introduzido, porque a real é que a gente tá falando sobre personagens negros que são introduzidos de forma desleixada, entendeu? Porque é pra ter diversidade, entendeu? Mas não desse jeito, isso não é diversidade de verdade, né? É só um token pra atender essas demandas, ou, na verdade, até para os caras se sentirem confortáveis para poder fazer piadas étnicas, né? Que é o que rola muito em South Park. É muito engraçado, né? Porque tem essa crítica com o próprio Tolkien e aí parece que é isso mesmo, galera. Introduzimos um personagem negro só para poder se sentir confortável para fazer piadas com os negros, assim. Então, o Tolkien, ele serve nesse... Então, ele é mais ou menos isso. Então, agora eu vou rodar alguns exemplos para vocês. Vai estar legendado e a gente comenta depois que eu rodar ele, tá? Bom, tentei não colocar muitos personagens, né? Senão o vídeo ia ficar muito grande, mas esses são alguns exemplos. Tentei misturar as décadas, né? Colocar algumas coisas atuais. Uma delas foi o Eric, do Sex Education. Algumas pessoas vão até, enfim, talvez não concordar, mas a verdade é que o Eric, ele tem um papel de auxiliar do Woods, só que ele é tão bom, né? A história dele é tão bom que, pra mim, por exemplo, acaba se sobressaindo, assim, né? Eu acho a história dele muito mais divertida e cativante do que do próprio Woods. Mas ele tem uma questão que ele é um pouco de alívio cômico, inclusive, que é um papel que os negros também acabam assumindo nas narrativas.
Outro alívio cômico, né, que eu coloquei foi a Brenda de Todo Mundo em Pânico, né, da sequência de Todo Mundo em Pânico. Ela é amiga da Cindy. Ela, cara, ela acaba assumindo vários estereótipos, mas principalmente esse do Tolkien, né, da amiga. Ela não tem história, você não sabe nada sobre ela. A não ser que ela é amiga da Cindy e ela tá aí pra fazer você dar risada. Tem outros exemplos que eu coloquei, né? A Crenda de Buffy a Caçadora, esse filme é muito antigo. Outro também que eu coloquei que é antigo é a Taylor, né? Que é amiga da Gabriela em High School Musical, né? E ela também, essa menina não tem história, ela só serve pra ajudar a Gabriela nas coisas e ela é amiga que praticamente tá aí pra ajudar a amiga e consertar as burradas. Outro exemplo muito bom disso, de amiga que é só amiga, é a Rosa, de O Mundo Sombrio de Sabrina. Apesar da narrativa tentar um pouco trabalhar a história da Rosa, com a coisa da avó, dos dons, mas a Rosa, o papel dela foi ficar, e vocês podem discordar de mim, foi ter para trabalharem um pouco a narrativa da história, colocaram ela para namorar o ex-namorado da Sabrina, mas que fica uma história ainda que tudo em volta da Sabrina, né? Que é burra pra cacete, né? Nossa, gente, eu gosto muito da série, mas eu passo muita raiva, cara. Essa última temporada, principalmente, assim. E ela só serve pra ser amiga, né? Ela só tem esse lugar de amiga de novo, é o satélite do personagem. Então tudo leva pra esse personagem principal. Outro que eu coloquei é o amigo do Homem-Aranha, né? O Ned, né? O Ned, não sei como é que vai ficar traduzido. Apesar dele não ser negro, né? Ele é amarelo. Ele, de novo, ele é um cara que é um fenômeno que eu decidi falar sobre o Tolkien com as pessoas negras, mas que na verdade acontece com. Que dá pra fazer um vídeo só falando sobre o papel de Tolkien com as pessoas amarelas, né? Ele acaba sendo esse amigo do Peter, mas não existe, não se desdobra em nada, é sempre o Peter e ele tá lá só como um mero coadjuvante para alívio das cenas da escola, né? Quando ele quer se comunicar, quer fazer transições entre as cenas da escola. Aí aparece o Ned, né? Ned, eu não sei se devo estar falando o nome super errado. Mas é isso, assim. Então, assim, você não consegue trabalhar, você não tem história. Esses personagens, eles são muletas, escadas para esses protagonistas brancos. E isso é um pouco irritante, porque você acaba... No caso do Eric, por exemplo, de Sex Education, ainda existe aí trabalha-se um pouco a história, a Rosa também, mas às vezes não, né? Às vezes é o personagem negro, ele tá lá só pra cumprir um papel, que é consertar as burradas do protagonista branco, que é totalmente idiota. E isso, enfim, dá pra fazer vários exemplos. Inclusive, comentem, me tragam mais exemplos se vocês concordam. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar chateadas porque eu coloquei o Eric, mas, gente, revejam a série, prestem atenção, principalmente na primeira temporada, como ele é tratado, assim. Eu acho que melhora bastante na segunda temporada, mas... E porque o Eric, ele tem essa coisa do alívio cômico, mas ele é um personagem muito bom, o ator consegue trazer muita vida, mas às vezes nem é culpa do ator, é a porcaria do papel que deram pra ele, é uma porcaria, ele vai ser secundário mesmo, não tem o que fazer, sabe? Rola muito de você acabar se apaixonando por um personagem, querer mais saber da história dele, e na verdade ele tá lá pra preencher essa demanda que, enfim, eu falei no começo do vídeo. Outra coisa que eu queria falar é que eu ia colocar uma outra personagem de Sex Education, mas eu não conseguia achar o nome dela, que é amiga da irmã do Woods, assim, eu não achei. Eu só achei a foto dela numa festa e eu não consegui achar o nome dela, assim, pra você ver a dificuldade, assim. Às vezes é tão secundário que o personagem nem nome tem, assim. Bom, galera, é isso, assim, eu tentei trazer alguns personagens, tem mais. Eu não vi a série, mas eu lembro que a galera tinha falado muito de Diário de Vampiro, né? Se eu não me engano é Blonde o nome da personagem, e ela realmente é muito boa, melhor do que a protagonista faz muita merda, e ela acaba sendo apagada na série. Enfim, tem muitos exemplos, eu queria mesmo que vocês comentassem mais exemplos. E dizer que tem exemplos muito bons, positivos, as visões da Rave, assim, totalmente... Eu acho que tem uma relação entre os três, assim, de igualdade, se trabalha muito bem, os personagens, todo mundo odeia o Chris também. Tem alguns
alguns personagens que saem da exceção aí, mas realmente é preciso falar, né? É que nem o Chris falou de seu discurso do Oscar. Cria uma categoria pra isso aí, porque vocês vão sair dando bastante prêmio, né? Então isso é uma realidade, eu acho que as pessoas... mais pra refletir e pensar mesmo, assim, enfim, que é esse modus operandi aí que a gente tem, infelizmente, de apagamento das narrativas das pessoas negras, e quando a gente coloca simplesmente elas pra cobrirem uma cota ou uma demanda mesmo, sem importância nenhuma de trabalhar esse personagem. E é importante que esses personagens sejam trabalhados, sim, porque não é só representatividade, assim, porque eu coloquei uma pessoa negra. Não, cara, a gente quer sentir a história, quer viver a história dessas pessoas, assim como as pessoas brancas vivem isso aí, né? Enfim, desde que cinema é cinema, sabe? E é que nem eu falo, se você não se vê, você não existe, né? Se você tem um conteúdo e você cresce com esse conteúdo, ele é totalmente branco, você não vai se enxergar, você não vai ter identidade. Por isso que é tão importante que esses personagens negros sejam bem trabalhados e não sirvam de muleta ou escada para esses protagonistas brancos. É isso, galera, valeu. Se inscreve no canal, comenta, esse tipo de coisa aí que tem que falar. E é isso, valeu.